Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a professora Matilde Lavouras, que nos recebe tão cordialmente nesta belíssima casa da Universidade de Coimbra. Cumprimentar o professor José Roberto Afonso por essa liderança e essa iniciativa. Eu queria, desde logo, dizer aos colegas de Coimbra que todos nós, brasileiros, nos sentimos muito honrados de sermos aqui acolhidos. Eu gostaria de registrar também um agradecimento ao professor Nuno Galvão, que é nosso vice-reitor e que sempre nos acolhe aqui na universidade. Queria também deixar um registro, acho que todos nós, constitucionalistas brasileiros, nos sentimos um pouco irmãos, filhos ou netos do professor Canutilho, grande nome desta escola. Recentemente, acabamos de fazer no Brasil a 3ª edição dos comentários à Constituição brasileira, em que ele lidera essa opção, esse modelo. Ele queria já há muitos anos fazer esse projeto, se sentindo também um pouco corresponsável pelo desenvolvimento do direito constitucional brasileiro. E hoje nós sabemos que existe um direito constitucional luso-brasileiro, um direito constitucional lusófono que trabalha muito a partir dessas perspectivas. E eu queria também fazer esse registro, que é uma homenagem também ao direito constitucional português e à Universidade de Coimbra. 2 palavras só sobre esta temática, que, obviamente, hoje se tornou obrigatória, a questão do futuro da tributação, como lidar com isso num mundo em forte movimento, com enormes desafios, como vimos ontem, inclusive, nas obras que foram lançadas e que perspectivam esse novo mundo. De alguma forma, a gente vive alguns desafios que já ocorreram em outras épocas, mas talvez numa velocidade que a gente não conseguia ou não consegue aquilatar. E, certamente, o direito vem um pouco atrás, como se tem enfatizado, em relação a essas evoluções e a essas revoluções. Por outro lado, são imensos, como também temos aprendido, os desafios que se colocam para o Estado, que continua a necessitar de recursos que derivam e consolidam a ideia, ou, de fato, verticalizam a ideia do Estado fiscal. São imensos os desafios do chamado Estado social, muitos deles, inclusive, associados a essa evolução ou a essa revolução, e isso será aqui discutido, como já foi colocado na breve exposição do Zé Roberto, mas muitos estão a exigir de nós construção. Se temos esse novo modelo de trabalho e não de emprego, como vamos lidar com o modelo de seguridade social, como isso será composto, são questões que estão postas. Mas eu já passo para o nosso painel, que tem como palestrante o professor Casalta Nabais. Ainda ontem eu me lembrava do seu clássico livro sobre o dever fundamental de pagar impostos. E quando, em vez, a gente se entusiasma muito, e isto é muito comum, às vezes, na nossa realidade brasileira, com o construto do Estado social, secretário Barreirinhas, e esquece que, para que isto seja sustentado, nós precisamos do Estado fiscal. É preciso que isto funcione e que isto tenha solidez, sob pena de, na verdade, construirmos sobre
à areia. E hoje o professor Casale Tanobás vai nos falar um pouco sobre a história da tributação, trazendo essa perspectiva. Passo-lhe a palavra com muito gosto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro Gilmar Mendes. É um gosto estar na mesa acompanhado por Vossa Excelência e meus cumprimentos a todos os presentes, sobretudo brasileiros, e agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. É com um gosto pessoal, profissional e académico que participo neste fórum, com todo o gosto. Naturalmente que, enfim, quanto à história, eu começo por dizer aqui uma coisa que escrevi em 2004, numa introdução ao direito do património cultural, que diz isto, que o passado não trama o presente não trama o futuro, e vice-versa. O que, enfim, faz a solidariedade ou a responsabilidade intergeracional. Somos uma cadeia de gerações. Portugal terá para aí umas 30 e tal, em 900 anos de história, outros terão menos, mas a humanidade tem muitas mais. E, portanto, vamos à história, não é para que ela, enfim, nos condicione ou nos impeça o futuro, mas para que ela nos dê ensinamentos para melhor termos o melhor presente e, enfim, deixarmos em herança, de preferência enriquecida, às gerações vindouras. Portanto, quanto à história, enfim, nós temos ideia de que estas coisas, muitas vezes, são todas muito recentes. A tributação geral é uma coisa do Estado moderno. Não é verdade. Enfim, a nossa fraca visão para o passado, o nosso fraco alcance para o passado, muitas vezes leva-nos a fazer afirmações não totalmente exatas, porque, de facto, é evidente que a tributação é sempre referida como sendo algo que se reconduzia à pilhagem, portanto, pilhar os vizinhos, os vencidos, os excluídos, como afinal agora também está. O mundo, afinal, dá muitas voltas, mas a realidade está aí. Povos que querem expulsar outros dos territórios ao lado, nas duas guerras, em larga medida, as guerras atuais mais visíveis são essas, embora as invisíveis também matem muita gente em África. Mas, portanto, esta é a primeira ideia, depois passou-se a ideia de pilhagem para a receita, quer dizer, enfim, em vez de pilhar os territórios e expulsar as pessoas, era melhor deixá-las lá, pagando. Os tributos sobre os vencidos têm muitas vezes com isso. E há notícia de que na China já, em 3000 anos de Cristo, havia um imposto geral sobre as pessoas, um imposto geral, que era um imposto geral, normal, não era excepcional, como depois vamos ver na Idade Média, era pago, naturalmente não havia moeda nessa altura, era pago em colheitas, trabalho ou em bens. Havia uns funcionários, os vizires, que faziam a cobrança e normalmente era para... Enfim, as receitas era para ter os celeiros com colheitas para os anos em que não houvesse colheitas. Portanto, eles colhiam os bens, etc. E, portanto, destinava-se, portanto, as receitas a fazer estas reservas, mas também, portanto, às construções, certamente. Algumas receitas terão ido para as pirâmides. E também, não havia exércitos permanentes, mas também havia exércitos locais. E, portanto, isso para falar apenas do Egito. Mas depois, já na Grécia, não há notícia de haver, na altura, impostos permanentes. Impostos, enfim... Por exemplo, Esparta tinha um imposto que gravava, sobretudo, os ricos. E também tinha as liturgias, que normalmente eram umas prestações pessoais que os mais ricos faziam para depois ter honras. E normalmente isso era destinado a obras públicas, etc. Em Atenas era um bocadinho diferente, era sobretudo as liturgias. Enfim, eu vou falar aqui muito rapidamente. Na Índia terá havido também impostos mais ou menos permanentes. Também não é assim. Claro que não é o imposto do Estado moderno, nem do Estado fiscal. O Estado fiscal exige que tenha contrapolo o mercado. E o mercado exige que a produção seja feita com base nos fatores de produção que nós conhecemos. Cada um dá a sua parte e recebe a contrapartida. E se isso for justo, é um sistema ótimo. Mas quando uns ficam com tudo, se outros ficam com nada, o problema é complicado.
Qual é a participação do Zuckerberg, do Brejo, do Ronaldo para a produção, em relação àquilo que recebem? Essa gente toda, o Musk, etc. Elon Musk, etc. Bem, mas, portanto, não vamos entrar agora aí. E, portanto, havia códigos. O código Manu, da Índia, portanto, tinha várias medidas de natureza fiscais. Em Roma, também a tributação havia os tributa, que eram impostos sobre o solo, e também havia tributos capitis, capitações, aquilo que nós chamamos de. E depois havia os impostos mais indiretos, que era o mais importante era a portaria, portanto, era cobrado à entrada e saída das mercadorias nos portos. Isso era mais importante, era portanto que chamavam impostos indiretos, que temos de chamar vitigália. Bem, passando agora muito rapidamente à Idade Média, é evidente que isto exige muito mais. Agora, uma coisa é certa, a ideia que se retira é que essa ideia de que só com o Estado moderno é que nós temos a tributação que temos, é evidente, com esta fisionomia, seguramente. Mas, no passado, houve tributações que, a seu modo, correspondiam a estas. E num passado relativamente longínquo. Aliás, em relação a isso ao passado, também é preciso ter alguma noção da percepção que nós temos do passado. A percepção que nós temos do passado é que é da civilização ocidental, greco-romana, judaico-cristã, assim, 500, 700, 800 mil anos antes de Cristo, e tal, não é verdade. Acho que quem lê o Amartya Sen, ele de vez em quando lá diz, quando Sócrates, o grego, dizia qualquer coisa, já o indiano tal tinha escrito tal. A cultura indiana e tal. Portanto, há muita coisa que está para lá e que certamente foi recuperada ali no Médio Oriente, na Grécia, etc., aquela zona toda, e que depois foi enriquecida e reproduzida. Muita coisa que a gente pensa que ali quase nasceu no Médio Oriente, desde a cultura bíblica, etc., tem contributos mais para lá em espaço e mais para lá no tempo. Bem, mas deixemos isto. Na Idade Média, de facto, não há tributação, porque, de facto, na Idade Média, os recursos naturais foram transformados de propriedade pública em propriedade privada. E, portanto, os privados pagavam, enfim, aquilo que podemos saber, o direito de realengos, etc., etc., etc. E, portanto, na Idade Média, os impostos verdadeiramente só existiam quando fosse necessário, extraordinário. Para sustentar uma guerra, para fazer o casamento real. Claro que muitas vezes, para isso reuniam as cortes, que aprovavam, não se aprovava o imposto, aprovava-se a despesa. Esse é um dos grandes equívocos atuais. Nós não aprovamos imposto, aprovamos a despesa. Quanto é que é preciso? Tantos cruzados, aprovamos. E os procuradores às cortes, de um lado do Barral e da Lourinhã, nós só aceitamos tanto. E era aceito. E depois era o sistema de repartição. São tantos, agora distribui-se por distrito, província, município e freguesia. E, portanto, aí, aliás, a Magna Carta é exatamente isso. Porque o João sem terra, já que não tinha terra, criado os outros, portanto, toca a tributar. E então os cavaleiros e os barões ingleses disseram, não, acabou. Alto aí para o baile. A partir de agora, caro amigo, para aprovar qualquer coisa, para prender alguém ou para tributar a alguém, tens que ter o nosso consentimento. Legalidade penal, legalidade fiscal. Estão as bases. Por que é que se fala na Magna Carta e não se fala nos outros documentos que serviram nas cortes de Aragão, de Navarra, de Portugal, de Castela? Muitos deles anteriores. Porque os ingleses, a partir do século XIX, mandaram no mundo. E a história é feita por quem manda. E não por quem ficou para trás. E, portanto, a Magna Carta ficou como monumento porque, justamente, quem manda são os ingleses através dos Estados Unidos. Mas isso são documentos que há imensos documentos sobre isso. Com essas ideias exatamente as mesmas. E, portanto, a Idade Média, de facto, o imposto acaba por ser extraordinário. Claro que depois havia sempre a tentação, muitas vezes, de renovar o imposto, sem reunir as cortes. Lá havia umas revoltas e pronto, ele parava. E, neste caso, como é que era a arrecadação? Já se falou aí também na cobrança, na arrecadação. Bem, isto normalmente era um imposto sempre de repartição. Estabelecia-se a despesa e depois era repartida. Isto também era assim no Império Romano.
Aliás, as primeiras sociedades comerciais que há chamavam-se Societates Publicanorum. Porque, de facto, os judeus são sempre difíceis de governar e os romanos não conseguiam a administração direta dos tributos que estabeleceram sobre a Judeia. E, portanto, arremataram, fizeram leilões. E, claro, os judeus, mesmo sendo ricos, como normalmente são, todavia não tinham dinheiro suficiente, pelo menos individualmente. E, portanto, juntaram-se. Fizeram sociedades para a cobrança dos impostos. Porque era de repartição, depois eles, normalmente, por isso é que esse sistema é muito injusto, porque aí não há, na prática não há distinção entre a incidência e a arrecadação. Quanto é que uma família vai pagar? É aquilo que o publicano disser. Vai chegar, distribuiu e está. Distribuiu porque ele depois fica com uma parte. E, portanto, os publicanos, para, enfim, terem acesso à licitação, na cobrança dos tributos na Judeia, tinham que entregar uma parte logo à cabeça. E não conseguiam reunir esse dinheiro individualmente e, portanto, fizeram. Isto está provado hoje. As sociedades comerciais, as primeiras que há, hoje, historicamente está. Até que haja outra, qualquer coisa que diga que foi lá um indiano, lá, 5.000 anos antes de Cristo, ou chinês. Bem, isto não sabemos. Mas, para já, ficamos por aqui. Quanto a esta questão. E, portanto, isto era extremamente injusto. Por isso é que os publicanos tinham a fama que tinham. E que nos evangelhos está bem retratada. Depois, passamos então aos impostos da Idade Média, que a Idade Média, a Idade Moderna, são aqueles que nós temos ainda e que nós lutamos para manter. Todavia, estamos a passar para a Idade Pós-Moderna e temos grandes dificuldades em manter. Na Idade Moderna, portanto, é quando se apresenta, de facto, a tributação do rendimento como uma tributação geral, relativamente geral e normal. Sobre isto também, a gente vai ver a história dos americanos, é sempre a mesma coisa. Reino Unido e Estados Unidos, não há mais nada. Não há França, não há Espanha, não é? Ao menos o Charles Adams, enfim, percorreu várias áreas. Mas o primeiro imposto ordinário normal chama-se décima militar, 1641, português. Não era para ser normal, porque em 1640 nós travámos a Guerra da Independência até 1868, acho eu, contra a Espanha, relativamente à restauração da independência, e, portanto, era preciso dinheiro para manter a campanha militar, e, portanto, estabeleceu-se uma décima militar, que era uma décima sobre toda a gente. 10%. Toda a gente, é importante dizer, porque antes não era, quando havia esses impostos extraordinários, havia sempre dois que não pagavam, duas classes. O clero e a nobreza. O clero, porque pagava em orações, eram os oratórios, pagava, a contribuição deles era as orações, garantirem-nos o céu, e os nobres porque garantiam a defesa, os velatórios. Portanto, tinham, no exército permanente, eles tinham os seus exércitos, quer dizer, as suas armadas, que era para defender ele, depois prestavam esse serviço, portanto, à comunidade. E, portanto, eles não pagavam, e passaram a pagar. Aliás, há um célebre sermão do padre António Vieira sobre isso, justificar porque é que todos devem pagar. E para justificar como todos devem pagar, o padre António Vieira não teve meias medidas. Foi ao Gênesis e à criação da mulher. Para o homem ter uma coisa boa, a mulher ao lado, portanto, teve que tirar uma costela e tal, teve que suportar isso. Mas foi para bem dele. E, portanto, ele aplica essa imagem aos contribuintes, todos, portanto, vocês nobres, etc., e clero que têm que pagar. Isso aliás, eu acho que esse discurso foi pregado em São Luís do Maranhão, não sei. E depois cá foi repetido. Porque as cortes, quando aprovaram a décima militar, reuniram e o padre António Vieira teve que fazer um discurso de justificação. Curiosamente, essa justificação não é para todos pagarem. Porque o clero e a nobreza queriam ter uma conta à parte. Portanto, a receita deles ia para uma conta à parte. Que era para depois reverem a corda e não pagarem. E o que o padre António Vieira, digamos, a encomenda feita ao padre António Vieira no discurso é exatamente dizer que aquilo tem que ser todo para todos. Vai tudo para o mesmo bolo. É mais essa parte que, de facto, a instituição da contribuição já estava feita. Mas havia dificuldades a isso. Claro que ela foi estabelecida por 3 anos.
Para já a guerra durou muito mais. E ela foi-se mantendo. Essa décima, verdadeiramente, havia a décima predial, sobre os prédios, a décima de juros, que era sobre o capital, e a décima de maneio, que era as artes, as profissões, portanto, aquilo que nós diríamos hoje, os profissionais da categoria A e B, portanto, os trabalhadores e os empresários, etc. Isso foi-se mantendo. Depois houve a diminuição da taxa relativa, da alíquota relativamente a alguns, a predial manteve-se sempre. Quando eu era miúdo, ainda chamava a minha aldeia a décima, pagar a décima. Para a décima era pagar a contribuição predial, o IPTU, portanto, que era 10%. As outras, umas diminuíram, outras aumentaram e tal. Aquilo depois foi dar, em 1852, a contribuição passou de décima predial para a contribuição predial, a que se continua a chamar décima até meados do século XX. Depois, a contribuição industrial, que era a décima de maneio, e a contribuição de juros, que era a décima de juros, portanto, a industrial em 60, portanto, 52 a predial, em 860 a industrial e a contribuição de juros em 1887. Que são ainda hoje as categorias que nós temos no imposto sobre o rendimento das pessoas físicas. Nós temos IRS, pessoas singulares. Portanto, mas isto não me interessa porque eles me leem em português. Depois temos um outro imposto, este nasceu como extraordinário, mas, enfim, passou a ordinário, como estamos a ver. Claro que depois da restauração nós tivemos um grande contributo do ouro do Brasil, etc., etc., e, portanto, foi possível baixar essas contribuições, mas elas mantiveram sempre. É evidente que a lógica dessa contribuição é feita na lógica da Idade Média, mas ela tem depois uma prática que é da Idade Moderna. Tanto na generalidade como no facto de ser permanente. Depois temos o War Income Tax inglês de 1799, do Sr. William Pitt, que também foi por causa da guerra. Por isso é que Napoleão perdeu a guerra. Aliás, o nosso malogrado colega Fernando Rocha Andrade fala exatamente nisso. Porque os franceses tinham aquela tributação, que se manteve, aliás, os franceses, quanto à tributação, estão sempre para trás. Só agora, em 2019, é que eles conseguiram estabelecer aquilo que se chama a retenção na fonte. La retenue à la source. Andaram anos. Já o Mitterrand tinha prometido passar. São difíceis. E mesmo o primeiro imposto geral sobre o rendimento dos franceses, que é de 1917, é um imposto com parcelas, parcelado. Já os outros eram gerais. Portanto, o War Income Tax inglês, 1799 a 1816, manteve-se durante a guerra. Depois foi abolido. Nos Estados Unidos também temos a mesma hipótese civil, a mesma situação civil, o War Income Tax 1864 a 72, que o Supremo Corte deixou passar, porque justamente era uma questão extraordinária. Porque na altura a União não tinha poder para tributar o rendimento. Só os impostos alfandegários e o comércio externo, etc. Portanto, era uma questão que podia ser. Aliás, eles depois, em 1894, eles repetiram. Havia problemas e eles vieram à carga outra vez com o income tax geral. E o Supremo Corte considerou inconstitucional. Por isso depois houve uma emenda constitucional em 1913 e a partir daí foi estabelecido depois o income tax, aliás, ao lado do corporate tax, que já vinha mais traço com outra modalidade, mas depois foi feito em termos do imposto empresarial e não só o imposto sobre dividendos, como era antes. Portanto, esses impostos, temos impostos. Depois, a tributação permanente, rendimento permanente. A primeira tributação, claramente também esquecem, que é o imposto que serviu de modelo para tudo, é o income tax prussiano. Preußischer Income Tax. 1891. Se deve ao Ministro das Finanças do senhor, do Presidente, do Primeiro-Ministro da Prússia e depois Chanceler, a seguir, do Reich, o Sr. von Michel, que era o Ministro das Finanças, que depois veio a ser enquadrado em 1919 pela Reichsabgabenordnung, portanto, que é o primeiro Código Tributário Geral, e que se mantém hoje, com a Abgabenordnung de 1976. E, portanto, esse é o primeiro imposto, que depois vai ser muito discutido. O grande autor é o Chantz, depois com o Simon americano é discutido muito qual é o conceito de rendimento. O rendimento global, ou o rendimento menos global, é o problema de rendas puras, mais-valias, etc., etc. Mas não temos tempo aqui para isso. Depois os ingleses
tem o imposto income tax inglês é de 1909. Prussiano, 1891, em inglês. O income tax americano, de 1913, e os impostos dólares. A França faz uma reforma, de facto, porque a França tinha as chamadas 4 velhas, que era o imposto sobre os imóveis, o imposto sobre a renda imobiliária, o imposto das patentes, que era mais ou menos a contribuição industrial, e ainda o imposto sobre portas e janelas, que era um imposto um bocado obtuso. Imposto sobre portas e janelas tem origem aqui. Há em muitas cidades francesas imensos prédios que têm, enfim, umas frentes enormes e têm de vez em quando uma janelita e uma porta, justamente que era para escapar. A história é essa. Aliás, como o célebre imposto sobre os bigodes que houve na Rússia, que também as pessoas deixaram de ter bigode. Mas isso são coisas, enfim, são curiosidades históricas, algumas bastante caricatas. Depois chegamos ao século XX. Quando é que nós temos a tributação mais justa? Aquela que, enfim, podemos dizer, agora fala-se em felicidade, só se fala em felicidade quando há infelicidade. Quando havia felicidade que a tínhamos, não era preciso falar delas. Portanto, a época mais feliz do Ocidente é o terceiro quartel do século XX. Segundo pós-guerra, o keynesianismo, a distribuição da renda razoável. Os mais ricos nos Estados Unidos ganhavam 7 ou 8 vezes mais que os mais pobres. Hoje somos, sei quantas vezes, milhares de vezes. Portanto, só para dizer, e portanto o imposto geral, progressivo, pessoal, essa coisa toda triunfou durante essa parte a seguir à Segunda Guerra Mundial. Claro que isto, tudo o que é bom tem fim, e o que está mal também, mas deseja-se que tenha fim rapidamente. E, portanto, essa distribuição excessiva do rendimento e a redistribuição através do sistema tributário começou a encalhar o sistema. E o sistema, portanto, começa a dar de si, começa a haver problemas, há excesso de tributação e tal, e, portanto, vem depois a chamada contra-reforma tributária. Nos anos 80, do Sr. Reagan, da Sra. Thatcher, do governo conservador dos países nórdicos, sobretudo da Suécia e tal. E aí começa a dizer, não se pode tributar tudo igual. Há que separar. Há que separar os ativos passivos dos ativos e tal. E, portanto, começa a haver o chamado imposto dual. Juros, dividendos, mais-valias, etc. Uma tributação proporcional. Eu acho que, acima de dizer há bocado, que, portanto, o sistema tributário assentava, portanto, na progressividade, que era através dela que se fazia a distribuição. E, portanto, isso foi mais ou menos estabelecido. Aliás, em Portugal, quando nós fizemos a reforma fiscal, logo ficou separada a tributação de rendimentos do capital dos outros. Eu entendo que foi estabelecido inconstitucionalmente, mas de qualquer maneira o Tribunal Constitucional benzeu isso. E se benzeu, está benzido. Ainda que mal. Mas pronto, porque podia ter chegado ao mesmo resultado. À época ainda era possível o Estado português tributar esses rendimentos, porque ainda não havia a possibilidade de fuga. Hoje já não. Se nós quisermos tributar muito o capital, ele vai tudo embora e pronto. Queremos 100, temos 0. É melhor ter 10, pronto. Ver ali quanto é que paga o vizinho e tal, para não fugirem. Portanto, é um problema a partir do momento em que as pessoas podem escolher onde têm os seus rendimentos, sobretudo os rendimentos de capital, isso é relativamente simples. E, portanto, esta é a segunda fase. Depois, vêm as reformas que vêm do frio. São as reformas dos países de leste, que antigamente não tinham Estado fiscal. Tinham Estado proprietário, empresarial, proprietário pouco diligente e empresário pouco eficiente. Foi assim os regimes comunistas que conhecemos na Europa Ocidental. Embora tenham prometido o céu, mas prometeram custa faltar ainda menos e, portanto, não deram o inferno, mas, em alguns casos, não andou lá muito longe. Mas, portanto, isso é assim. Aliás, agora toda a gente promete céus aí. Quando prometem céus, eu começo a desconfiar. Prometam uma terra com dificuldades e se eu conseguir sobreviver nela, já não será mal. E, portanto, estes começaram então a tributar muito mais baixo todos os rendimentos. É a época do flat tax, taxa plana. E, portanto, é nisto que estamos agora. E estes regimes têm taxas planas, têm taxas baixas e são eficientes. E os que têm aquela pretensão de tributar, tributam-se não fogem, porque o grande problema nosso é que há dois tipos de contribuintes. Aliás, eu chamo isso um apartheid fiscal, já há muito tempo que escrevo sobre isso.
em que uns pagam aquilo que os outros lhe exigem, os políticos, e há uma casta que paga o que quer, porque pode pagar onde quer, desde que possa, enfim, deslocar-se para trabalhar ou deslocar os ativos que se podem valorizar ou possam dar rendimento importante. E, de facto, Portugal foi ultrapassado por eles todos. Em 2015, Portugal está a crescer. Pois está, nós estamos a crescer. Só que estão ao nosso lado, estão todos a ultrapassar-nos. Em 2015 tínhamos 6 países atrás de nós e agora temos 2. E estes que nos ultrapassaram são todos os países do leste, tais que têm tributações relativamente moderadas do ponto teórico, mas que são mais eficientes. Portanto, isto também tem a ver com... Isto também, por exemplo, as sociedades também não poderão ser tributadas muito pesadamente. O rendimento das sociedades. Portanto, aquele modelo de imposto geral, progressivo, pessoal, etc., hoje tem a maior dificuldade em funcionar. Isso fica para quem? Para os que cá estão, para os que não podem fugir. Para os salários relativamente pouco baixos, porque são pessoas pouco qualificadas, as muito qualificadas têm todo o mundo para trabalhar, ou para prestar serviços, que agora cada vez mais, sobretudo agora com a economia digital. E quem é que sobra para pagar impostos cá? Os proprietários, porque os imóveis ainda ninguém os leva debaixo do braço, e, portanto, os trabalhadores e os prestadores de serviço relativamente que não se possam internacionalizar. E, portanto, e o mesmo acontece com as sociedades. As pequenas, as nacionais, pagam aquilo que deviam pagar as outras. Deviam pagar essas sociedades multinacionais e, sobretudo, a economia digital, elas deviam pagar, devia-se fazer uma presunção de salários. Quanto é que a Google devia pagar em salário? 2 milhões de trabalhadores. Então paga IRS, 2 milhões de trabalhadores. IRC, não sei quanto. E para a Seguridade Social. Aliás, essa ideia do imposto sobre robôs, a ideia é um bocado atrás disso. É que, de facto, a economia digital, os franceses dizem numérique, é um bocado engraçado essa. Mas, portanto, essa economia digital, ela subverteu completamente o sistema do Estado fiscal, em que, como é que funciona a sociedade? As pessoas participam na produção de bens e serviços dando a sua parte e a contrapartida. E hoje não é assim. Porquê é que os donos da economia digital são tão ricos? Porque eles ficam com tudo. O salário, a renda, os juros e os lucros. Não precisam de trabalhadores, não precisam de... Os investimentos fazem-nos eles. Ora, o sistema fiscal que nós conhecemos não está pensado para isto. Não foi para isto. Por isso, não sei como é que se vão fazer as reformas. Eu só falei aqui da tributação direta. Quando há tributação indireta, sobretudo o imposto do IVA, há algumas virtualidades que é possível, e até porque, por ajuda de comércio internacional, todos os Estados vão tendo que ter esse imposto, mais ou menos, e se for bem coordenado a nível nacional, mas é natural que provavelmente seja a tributação indireta aquela que acaba por aumentar e a outra diminuir por dificuldades práticas. Por isso não sei como é que vai ser no futuro, mas, enfim, o futuro não é brilhante, é a ideia que eu tenho. Mas, enfim, vamos ter a esperança que as coisas, enfim, a humanidade tem de ter capacidade de resolver os seus problemas, não será agora que deixa de ter. E, portanto, certamente vai ter energia e capacidade para resolver os seus problemas, como as gerações anteriores também a resolveram. Muito obrigado. Obrigado, professor Casalta Nabais. Certamente nos fez permitiu-nos uma boa viagem no tempo e também percebemos todos que o problema da tributação não é recente, né? Então, de fato, já havia preocupações com a sustentabilidade, os impostos extraordinários, aqueles voltados para sustentar determinadas medidas como estado de guerra. O Zé Roberto me lembrava aqui que no Brasil, por muito tempo, tivemos, hoje nem se fala nisso, mas um imposto
importante era sobre o comércio, as transações ou a propriedade de escravos. Então, desde a independência que tivemos esse tipo de imposto, né? E certamente tivemos também algum tipo de imposto para sustentar as iniciativas contra o separatismo, em suma, dentro também desse contexto. E o professor Casale Tanabás termina também com uma perspectiva de indagação sobre esse novo quadro que se delineia e que vai ser objeto de discussão nesses 2 dias, a concentração de renda, o quadro de desigualdade, a possibilidade de que os mais ricos não paguem tributo e, portanto, que essa ideia de um equilíbrio entre o Estado fiscal e o Estado social acabe por não sendo efetivada. Eu não sei se haveria da plateia pessoas interessadas em fazer uma ou outra consideração rápida ou se devemos encerrar. Não há nenhuma pergunta, é estranho. Destas provocações todas, é estranho. Então, só licença. Só para dizer uma coisa, porque a gente, por exemplo, em relação à Prússia, pode-se dizer, porque é um bocado estranho que a Prússia, o Sr. Bismarck, que era conservador e autoritário, tenha sido ele que tenha estado na base da primeira reforma tributária que veio depois ter êxito em todo o século XX. Eles antes, os prussianos e a Alemanha, tinham imposto que era chamada Klassensteuer. Era um imposto sobre classe, era as classes mais baixas que pagavam. Não era bem como só o terceiro Estado no sistema medieval, mas era um caso parecido. Portanto, era extremamente injusto. E a Revolução de 1848, depois não triunfou, chegou a levar à Constituinte de Frankfurt, mas sem êxito. E, portanto, de facto, há ali uma cedência entre o Bismarck e as alas até bastante radicais, onde até participam lá a sala. Já tinha morrido, como sabemos. Fernando Lassalle, que era um homem do marxismo, portanto, amigo do Marx, a quem ele pagava as contas que o Marx ia fazendo, porque andava sempre teso, o Marx. E, portanto, mas depois ele moderou, e, aliás, foi fundador do Partido Social Democrata. E, portanto, há ali uma cedência, ele cedeu em termos económicos para, em termos políticos, continuar a ter o poder que teve, que depois veio a ter, sobretudo a partir do momento em que derrotou a Alemanha, derrotou a França, não é? Na Guerra Franco-Prussiana. Só para dizer isto, portanto, quero dizer um bocado estranho, mas a razão é essa. Portanto, aliás, o socialismo de cátedra, o socialismo de Estado do Bismarck também tem essa lógica, que é um socialismo paternalista. Obrigado, professor Casalta. Bom dia, ministro. Eu acho que o grande desafio hoje, se nós pensarmos na tributação do futuro, é olharmos para como as finanças públicas internacionais têm impulsionado diversas medidas entre países para resolver o problema da perda de arrecadação, né? Então, o BEPS é uma resposta a essa busca de recuperação das bases tributáveis, e agora, com esses 2 esforços, o Pilar 1, Pilar 2, e todo esse grande debate sobre o minimum tax, ou seja, a tributação mínima de uma empresa num território, como isso pode ser implementado? E como o senhor vê essa construção para o futuro? Isso é uma pergunta para $1 bilhão. É evidente que isto são medidas que a comunidade internacional está a fazer os seus esforços. E não têm sido fáceis, tanto o BEPS como essas, o Pilar 1 e Pilar 2. Agora, tudo isso é muito pouco e muito lento em relação às necessidades que a comunidade internacional tem, acho eu. Está-se a fazer o possível, porque chegar a acordo, os Estados, enfim, são soberanos e, portanto, têm que acordar. E, de facto, o BEPS já é um grande avanço,
essa coisa também do salário. Mas a gente vai ver quais são as empresas que pagam o imposto mínimo. São muito poucas. Claro que é menos que nada, como eu costumo dizer em relação ao soft law. Se o soft law é para substituir o no law, tudo bem. Agora, se é para substituir o hard law, então estamos conversados. Portanto, a pergunta é se não podíamos fazer mais. Aliás, eu acho que também não podemos esperar muito da comunidade internacional no seu todo. Isso acabou. Aliás, há um livrinho de uma senhora, Shannon O'Neill, do ano passado, chamado Globalization Myth, Why Regions Matter. O mito da globalização, porque é que as regiões interessam? Eles entendem que não há globalização. Os Estados Unidos, 40% do mercado externo, a China com 64% do mercado externo e a União Europeia com 60%. São regiões, há blocos. E se calhar tem que ser no domínio desses blocos tem que se fazer. Mas para estar nesses blocos é importante, é que os países têm que decidir. E os países oportunistas querem estar sempre na parede, para ver para onde é que há de saltar, isto não dá. Querem estar com a China, com o Ocidente, com a Rússia, bem, vão ter que decidir. Isso vale para todos, mas seguramente de uma maneira muito especial para a América Latina. É importante, é preciso saber, porque eu acho que essa coisa, um consenso universal, era difícil, mas agora tornou-se impossível. Porque até os mais elementares bases paramétricas do funcionamento da comunidade, que vem do século XIX, desde a Guerra da Crimeia e depois da Guerra Franco-Prussiana, onde aparece a Cruz Vermelha, etc. Portanto, as leis humanitárias, as leis da guerra, está tudo a desaparecer, portanto, eu não vejo como que economicamente nos consigamos entender. Portanto, vai ter que ser por regiões. Depois fazer a ponte, na medida do possível, se calhar, em função da força que cada bloco tiver. Se é que um bloco não tiver a tendência para eliminar o outro. E hoje eliminar até a própria humanidade não é nada fácil, não é nada difícil. Portanto, quero dizer, é evidente que estamos a fazer os esforços, mas esses esforços vêm do status quo ante. O estado atual é que, com estas duas guerras que estamos a assistir neste momento, o mundo vai mudar completamente. É evidente que nós estávamos cá na nossa quietude, todos quentinhos nesta situação, de que o mundo é feliz. Temos que continuar assim até para a nossa defesa psíquica, mas isto não vai ficar assim, infelizmente. Portanto, esses esforços também, vamos lá ver o que é que acontece. Portanto, a mundividência ocidental não partilha. Aliás, o Ocidente cometeu um erro grave, que foi de entender que isto era para universalizar. Não é. Agora, não é para impedir que os outros nos imponham a sua posição. O Ocidente deve conviver com as outras civilizações não ocidentais. Mas agora os outros não nos podem impor a deles e nós não podemos impor a nós. E com isto me calo. Bem, eu agradeço ao professor Heleno por essa provocação e ao professor Casalto Nabais que nos trouxe essa cuidadosa exposição e com isso nós certamente temos uma boa introdução para os debates que vão se seguir. Professor Casalto Nabais, muito obrigado. Está encerrado esse nosso bloco. Obrigado.